Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. A Europa, esta nossa desconhecida e misteriosa casa. E digo desconhecida porque, se realmente a intenção fosse envolver todos os cidadãos europeus neste projeto comum que é a nossa Europa, teríamos muita informação disponível, a chegar todos os dias, a entrar pela nossa casa. Com facilidade encontraríamos as frases da Europa, encontraríamos os desígnios da Europa, os objetivos da Europa. Com facilidade entenderíamos como funciona a nossa Europa, com facilidade entenderíamos o que é que os nossos portugueses estão a fazer no Parlamento Europeu. Mas com mais facilidade ainda temos informação sobre os concorrentes do Big Brother do que da Europa. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Estamos oficialmente a menos de um mês para as europeias, as tão importantes europeias, as europeias da nossa Europa, desculpem a redundância e estar-me a repetir. Mas ao ritmo que vemos as campanhas, parece que as próximas eleições europeias não são assim tão importantes, porque vamos devagarinho. Os principais partidos e muitos dos partidos com assento parlamentar, fogem dos debates como o diabo foge da cruz. Vá-se lá saber porquê. E o que dizer dos meios de comunicação social que, em vez de promover debates de facto abrangentes, o que fazem é fazer os fretes aos ditos partidos. Digo eu que não percebo nada desta Europa. De volta ao nosso estúdio, se já percebeu, hoje vamos conversar um bocadinho desta nossa Europa. Provavelmente alguns destes meus apontamentos serão um desafio para o nosso convidado, que está aqui em estreia absoluta, o Miguel Moreira, é mestrado em Ciência Política Internacional pela Universidade Católica e a nível de participação partidária, é vice-presidente da Juventude Social Democrata de Passos de Ferreira e também faz parte da direção distrital do Porto. O Miguel está aqui convidado não enquanto dirigente partidário, nós cruzámo-nos com algumas das publicações do Miguel relativamente à Europa e também à política nacional e achámos que seria importante convidá-lo. Boa noite, Miguel. Muito boa noite, João. Obrigado por estares aqui connosco. Vamos começar um pouco pelo teu trajeto, o porquê a Europa, esta atenção que dás à Europa, como é que ligas a realidade europeia à realidade nacional também? Muito boa noite. Desde já agradecer o convite à Curiacos TV, na pessoa do João, da Suzete e de toda a equipa. É para mim um gosto estar aqui, que já acompanho o programa há bastante tempo. Quando eu estava aqui à espera e a ver o primeiro banner do programa, há uma coisa muito interessante que eu escutei, que foi a Europa. Aliás, nós somos cidadãos de direitos e de deveres, mas também temos direitos. E, no fundo, eu achei esta curiosidade porque estava aqui a ouvir e isso coaduna-se perfeitamente com aquilo que é o projeto europeu. O projeto europeu nasce de uma ideia de unir idiosincrasias para conduzirmos para a paz, nomeadamente ali no pós-guerra. Sim. Mas também nasce para que as pessoas e os cidadãos europeus e aqueles que estavam fora da Europa na altura, refugiados e imigrados, mas que não deixavam de ser europeus, não deixassem de ter aquilo que eram os direitos e deveres que até então lhes tinham sido negados por causa da guerra. Porque quer queiramos, quer não, a guerra não é um jogo, não são pessoas que estão lá e nós a comandar o joystick ou o comando. Não, a guerra envia as pessoas para lá, envia-as para aquelas situações completamente calamitosas e desastrosas. E nesse tempo as pessoas eram confrontadas com essa realidade.
E aquilo que o projeto europeu lhes trouxe foi, ok, mostrar quais são os deveres enquanto cidadãos, por diversas cartas e por diversos textos que Tratados, e tratados, mas mais tarde os tratados. Apenas os primeiros estás a em falar da 51 e fase 57, inicial. a primeira fase inicial. Mas também para garantir aos cidadãos, sobretudo aqueles que criaram aquele primeiro núcleo, e depois aqueles que ao longo dos tempos foram alargando. Ou seja, para criar essa sensação de direitos. Nós temos direitos e não mais queremos a guerra e que sim queremos construir a paz. E de facto, a Europa foi, esta União Europeia foi responsável por um período de paz importante, mas obviamente logo, creio que na década de 90, nos vimos confrontados com situações dentro do continente europeu, nomeadamente a antiga Jugoslávia, que mais uma vez colocou este desafio à Europa. Por outro lado, e só para ainda contextualizar aquilo que estamos aqui a conversar, ainda assim, a paz europeia não é garantida única e exclusivamente pela Europa, ou seja, continuamos a sentir o peso de Washington em muitas das decisões europeias. Sem dúvida nenhuma. Aquilo também que me traz aqui hoje é falar um pouco daquilo que são os desafios da União Europeia, e um deles é justamente esse. Nós, em muitas matérias, nomeadamente de relações internacionais, e aqui nomeadamente mais na questão da defesa, nós ainda estamos muito protegidos, ou temos aquela sensação de proteção do guarda-chuva americano. A questão é que nós estamos tão confortáveis que não temos a percepção e não temos a consciência de que esse guarda-chuva um dia pode fechar. Da mesma maneira que nós estávamos muito confortáveis com, por exemplo, a energia russa até há 2, 3 anos, e essa torneira acabou por fechar. Obviamente que nós temos que continuar... Ou a crise do petróleo, não é? Ou a crise 70, do petróleo, quando os países da OPEP... Eu não era, sim, justamente a questão dos países da OPEP, mas eu não era ainda nascido longe disso. Sim, mas daquilo que estudei e daquilo que às vezes os meus avós me iriam contando, era que essa crise foi assim, quase que a crise não foi de um dia para o outro. Mas a questão da sensação nas pessoas foi que aquilo foi. De um dia tínhamos... eles tinham abastecimento quase, como se nós temos agora, vamos ali à bomba, há abastecimento. Mas naquela altura as pessoas tinham e deparavam-se do nada com o que é que se passa aqui, os preços a disparar, as bombas a ficar sem qualquer abastecimento. Há alguns anos quando foram as greves dos camionistas. Foi as greves dos camionistas, agora no Covid com a questão de não haver também as corridas. E já lá vamos, só para não saltarmos, já lá vamos aos desafios da União Europeia. Eu cruzei-me com um texto teu que é quase um agradecimento a Jacques Delors, e seria importante que de alguma forma nos transportasses nesse texto para depois então sim podermos ir aos desafios da Europa. Porquê é que sentiste necessidade de escrever isto? Foi um texto que até foi publicado no Observador, se não me equivoco. Sim, é uma personagem política que eu admirei sempre muito. Só tive a sensação e a noção da importância do Sr. Delors, apesar de já ter ouvido muitas vezes falar sobre ele. Mas nas aulas de Constituição Portuguesa e União Europeia, que tive na Universidade de Fernando Pessoa com o professor Paulo Vila-Maior, que também é um profundo conhecedor das matérias europeias e que me transmitiu um gosto muito grande pelo Sr. Delors. O Sr. Delors foi basicamente o pai daquilo que conhecemos como União Económica e Monetária. Ele, juntamente com os representantes de vários bancos centrais, organizou aquilo que foi conhecido como Comitê Delors, que depois, por conseguinte, resultou naquilo que foi o relatório Delors, que preconizava 3 fases até a União Económica e Monetária, e assim, com isso, o objetivo principal é que houvesse mais integração económica, para que depois, no final, houvesse mais integração europeia. Porque muitas vezes, na história, e aquilo que também que ainda refletimos hoje, é que há, muitas vezes, a integração europeia pela via da integração económica. E, na minha opinião, o Sr. Delors era um visionário justamente por essa medida, porque ele queria mais integração europeia. Ele era um europeísta convicto. E apercebeu-se, até por a sua experiência política, pela sua audácia e pela sua ponderação, que é assim que o caracterizavam,
que nós conseguiríamos mais integração política e europeia, que era o que nós precisávamos na altura, nos anos 90, porque estávamos a atravessar basicamente a primeira crise do projeto europeu, a primeira crise de meia-idade do projeto europeu, dessa forma. E, portanto, é dessa maneira que eu o vejo muito importante nesta construção. E se me permite, João, também aqui por curiosidade política, porque estas coisas também me fazem um fascínio bastante grande, é basicamente a história, não diria romântica, mas poderíamos mencioná-la ou poderíamos categorizá-la dessa maneira, que é a questão com a filha. Porque a filha também é uma personagem política muito famosa em França, peço desculpa. Tinha, na altura, nos seus 20, 25 anos, se nós transportássemos a política para o desporto, era uma das rookies com bastante potencial na altura. Ainda não o demonstrou assim vivamente, tem um outro cargo de relevância, mas na altura o Sr. Delors basicamente quase que abdicou de uma candidatura à presidência francesa e na altura tinha muito apoio das bases francesas pela sua filha, justamente. E eu digo que tinha muito apoio porque quero fazer também um paralelo outra vez com a questão europeia. É porque nós estamos neste momento a atravessar uma crise também de extremismo na Europa, de radicalismo político, e o Sr. Delors é justamente a radiografia daquilo que era a radiografia contrária daquilo que é essa realidade agora. O Sr. Delors está nos antípodas daquilo que atravessamos agora. Sim, e por o Sr. Delors era um moderado. É precisamente isso que eu ia abordar contigo e estava aqui a apontar algumas das tuas palavras. Tu dizes que Jacques Delors construiu pontes políticas para unir todos, ultrapassar sectarismos para resolver os problemas das pessoas. Por vezes podemos não ter até uma relação boa com uma certa pessoa ou não termos nenhuma afinidade ideológica, mas os problemas de solução pragmática são supremos a essas questões. Claro que sim. E estamos a dizer isto, e mais uma vez o convite foi feito ao Miguel e não ao político da JSD, e mais uma vez estamos a viver uma realidade em Portugal onde há linhas vermelhas, onde... Há linhas de todas as cores. Exatamente. Como é que, só não há soluções. E depois terminas, e só não há soluções, e depois terminas dizendo é desta classe e postura política que necessitamos de resgatar para a nova geração da política. Também dar aqui uma ressalva, atitude de justiça para quem está na política atualmente. Na altura, não havia a ascensão da direita radical que há na Europa, mas havia a questão da esquerda radical nos anos 90. Mas a questão justamente... Qual é a diferença? A diferença a nível... Qual é a diferença dos radicalismos? Qual é a diferença, por exemplo, e Miguel, tu é que colocaste isso em cima... Claro que sim, e faço todo gosto de falar. Qual é a diferença entre o que estão a fazer os estudantes nas universidades dos Estados Unidos e já começam a fazer nas universidades aqui em Portugal? Qual é a diferença que fazem, por exemplo, estes que se chamam os ativistas daquele máximo em relação àquilo que podem eventualmente fazer os radicais de direita? A nível de substância, a nível programático, obviamente que há diferenças que nós poderemos encontrar. Mas eu, quando tive a minha primeira aula de introdução à ciência política, houve uma teoria que me espantou muito e que me deixou muito curioso, que foi a teoria da ferradura. E essa teoria aplica-se, na sua totalidade, aplica-se muito bem àquilo que nós estamos justamente a viver sobre esta questão, que é a extrema-direita e a extrema-esquerda. Eu não gosto de aplicar estes termos. Eu falo sempre em esquerda radical e em direita radical, quanto mais não seja para não ferir algumas suscetibilidades e alguns preciosismos técnicos. Mas não diferem muito naquilo que é a sua ação. Ou seja, é ir... Eu também vou para o terreno. No 25 de Abril fui com o JTC Distrital de Porto para o terreno, no Porto, a fazer uma manifestação, participamos livremente, ainda nos atiraram com um petardo, mas pronto, isso é a liberdade. Mas voltando aqui à questão... É verdade. É a liberdade. É a liberdade também depois também de poderem ser castigados. Claro, como é óbvio. E depois também de reclamarem que supostamente há agressão policial e violência policial e exagero policial. Mas retornando aqui ao tema, a questão da extrema-direita e da extrema-esquerda, da esquerda radical e da direita radical, na questão programática, é muito idêntica, como eu disse, a questão da rua. Nós moderados vamos para a rua, só não vamos para a rua com os mesmos métodos e com a mesma mentalidade que essas pessoas vão. Mas o meu desafio agora é, Miguel, mesmo que Delors não tivesse a direita radical,
se aqueles são os princípios dele, ele ia aplicar os mesmos princípios, claro que sim. caso a direita radical o que eu queria também dizer sobre o Sr. é? Delors é que ele, na altura, havia atualmente há 3 grandes partidos, ou 4, mas 3, do arco da governação europeia, que é o PPE, do centro-direita, os socialistas e democratas do centro-esquerda, e depois o Renew, a antiga ALDE, que são os liberais, que são muito centristas, onde está o Sr. Macron, por exemplo. E a Europa constrói-se, legisla e executa sobre praticamente esses 3 partidos que se entendem para aprovar matérias que são de consenso amplo, coisa que é muito mais difícil no contexto nacional. Agora, qual é aqui a questão? Que na altura a ALDE não é que fosse radical nem nada disso, mas era ainda bastante crítica, um bocadinho crítica do projeto europeu. Eurocética? Não era eurocética, não queria sair da Europa nem nada disso. Aliás, até às vezes queria mais, para não me estar a contradizer também, mas em certas matérias até gostaria de ter mais integração europeia. Mas não era tão fácil de negociar como é agora. E o Sr. Delors conseguia construir pontes entre o centro-esquerda, entre o centro-direita, os liberais, e às vezes, quando era preciso ir a um grupo ou outro, para aprovar matérias. E era isso que era muito importante, ultrapassar os sectarismos. Porque, atenção, o centro-esquerda e o centro-direita na Europa discordam de muitas matérias. Porque senão estavam em partidos distintos. Senão, eu se concordasse com tudo o que diz o Partido Socialista, não estava no Partido Social Democrata, estava no Partido Socialista. Mas há certas matérias de aprofundamento europeu, matérias de evolução naquilo que é as matérias da União Europeia, por exemplo, matérias de guerra. É por isso que há um exemplo que eu posso dar muito concreto. Este entendimento entre os partidos mais responsáveis acontece muito em Portugal, mas nas temáticas de relações internacionais e de defesa, em que os partidos sentaram e disseram assim: ora, muito bem, Portugal tem que ter uma posição forte na Europa. Podemos discordar em certos pontos, mas há outros pontos em que nós temos que deitar as nossas divergências para trás e resolver de forma pragmática. E isso acontece na Europa, porque tem a ideia de que nós temos que estar aqui, temos que resolver. Vamos trabalhar em conjunto para ultrapassar estas matérias. Não é que não haja divergências. Ainda se vamos ver os resultados das votações desta semana, de certeza que houve divergências entre aquilo que são os partidos de PPE e dos socialistas. Mas em matérias de soberania europeia, em matérias de posicionamento europeu nas relações internacionais, sobretudo nos desafios que estamos a viver hoje, em relação aos Estados Unidos, que apesar de ser nosso aliado, continua-se, como eu disse há pouco, a ser um desafio. Em relação à China e em relação à Rússia, nós temos que avançar. E quando falas em termos de nós avançarmos, o que é que isso significa? Porque, por exemplo, quando olhamos tanto para a Rússia como para a China, nós vemos eles a fazerem parcerias com países que já foram, em tempos, países nossos amigos e que chegaram à conclusão que, de facto, a Europa, em vez de ser uma Europa cooperadora, era uma Europa extrativa de recursos. Eu posso pegar já até um exemplo desta semana, que foi a questão da vinda do senhor Xi Jinping, celebrar aquilo que foi o aniversário. Foi ter com quatro aliados europeus. Eu tenho uns nomes muito particulares para cada aliado. Mas eu quero frisar aqui a questão da França, porque a França tem relações diplomáticas com a China há muitos anos, vai cumprir agora então os 60 anos dessas relações diplomáticas, quando ainda a China não era longe de ser uma potência. A China ainda era um país paupérrimo, a China estava completamente nos antípodas daquilo que é hoje. Não é que a nível de direitos humanos esteja muito avançado, mas a nível económico e a nível de progresso nas infraestruturas, naquilo que é o capital humano e económico da China, ainda não era o que era hoje. E o Sr. de Gaulle foi justamente um visionário nessa questão, que foi: vamos para a China, vamos abrir uma nova rota nas relações, não uma rota de como nós fazíamos no tempo dos descobrimentos, mas uma rota diplomática para a China. E nesse aspecto foi um visionário. Se me permitisse já introduzir aqui, porque até mencionou alguns desafios que a União Europeia tem, nomeadamente naquilo que é o cenário e na conjuntura que apresentou sobre esses países todos, nós temos aqui alguns grandes desafios que eu gostaria de evidenciar e que têm que ser... eu não vou dizer que no próximo mandato vão estar resolvidos, provavelmente não vão, porque são medidas que têm que ser resolvidas a longo prazo e não a curto médio, mas a questão do alargamento. A questão do alargamento é uma questão centralíssima, é um busilis europeu. Tem sido tratado um bocado como um imbróglio, porque no fundo os Estados-membros não são muito unânimes como é que vamos conduzir a questão do alargamento, nomeadamente a leste, que é o caso da Ucrânia, à cabeça,
e a questão da Moldávia. Há outros países que eu poderia incluir aqui, que são a Geórgia e o Montenegro, apesar de que a Geórgia, com estes tumultos todos, não sei como é que vai ficar a questão. Porque eu aqui também, João, se me permite um apontamento... Deixa lá ver se eu entendo. O Xi visita os parceiros europeus e nós temos que ter atenção. Von der Leyen. E nós temos que ter atenção. E como é que os outros leem nós querermos alargar o nosso espectro? O que é que eu quero dizer com isso? Será que nós não temos uma bitola diferente quando criticamos, por exemplo, Pequim ou Moscovo por alargarem a sua influência diplomática? Ou seja, quando são eles, nós ficamos, aquilo é mau. Quando somos nós, não tem mal nenhum, porque nós somos desculpa a expressão, somos uns santinhos. Eu tenho que concordar, mas isso é uma opinião muito pessoal, que há pessoas que até no meu espaço político e no meu espaço moderado daquilo que eu posso chamar um centrismo, para incluir centro-esquerda e centro-direita, tendem a divergir. Há pessoas que querem mais aprofundamento com a China, há pessoas que querem menos aprofundamento com a China. Eu tenho plena noção de todas as dificuldades que seria nós cortarmos relações com a China. Nem eu quero cortar relações com a China. Simplesmente acho que estamos a ficar demasiadamente dependentes da China. E eu olho para isto quase que como o mesmo cenário em relação à energia russa. Que nós só nos apercebemos mais tarde, o que é que se passa agora? Cortaram-nos a torneira. Aliás, nós temos que cortar a torneira por uma questão de coerência, mas nós estamos a fazer o mesmo em relação à China. A penetração do mercado dos carros elétricos na China... Mas não achas, Miguel, não achas que nós estamos a perder no jogo que sempre lideramos, ou seja, na livre concorrência, no jogo do capitalismo, no jogo do empreendedorismo, no jogo da educação e da formação dos nossos jovens? Não parece que... ou seja, nós perdemos foi nesse jogo que costumávamos ser os número 1, juntamente com os americanos? Há aqui uma questão também por justiça, eu tenho que mencionar, que é... Eu sou um profundo europeísta, como já deve ter percebido. Eu sou da geração Erasmus. Tudo o que eu usufruo tem a bandeirinha da União Europeia, a todos os níveis, cultural, infraestrutural, etc. Mas também isto não me impede que também faça as minhas anotações mais críticas, porque são críticas construtivas para melhorar o projeto. Porque é um projeto que eu quero bem. É como o pai que dá o raspanete ao filho, mas é para melhorar. O pai e a mãe fazem isso. E eu tenho esse sentimento. E em relação à China, que eu acho que estamos a ficar muito dependentes. E eu acho que é perigoso, tenho a certeza que é perigoso, esta excessiva dependência da questão chinesa. Mas há uma questão de justiça que eu também tenho que fazer sobre essa questão de estarmos a ser ultrapassados. A China não olha a meios. Não há direitos humanos na China, como eu disse. Não há estudos de impacto ambiental. Não há, se a pessoa está mal da perna, não há baixa médica, ela vai trabalhar na mesma. Não há os pagamentos que nós consideramos o mínimo razoável. Tu tens a certeza disso que estás a dizer? Daquilo que são os relatórios que se conhecem, daquilo que são os estudos, daquilo que é aquela questão toda que nós conhecemos, eu acho que é justamente isso que nós vivenciamos e que nós sabemos. Agora, e depois, por outro lado, há o projeto europeu. E é o custo da democracia. As questões podem ser todas mais lentas. Mas nós temos aqui, outra vez, o exemplo do guarda-chuva dos valores da União Europeia, dos valores da solidariedade, dos valores do emprego digno, dos valores vamos aos desafios da União Europeia. São essas questões todas. Por exemplo, o combate à desinformação. Jamais no meu tempo, eu sei que tu és geração Erasmus, eu não sei se eu sou geração X ou Rasca ou lá o que é, não tem problema. Eu sou a geração que andava à cacetada com os colegas e os amigos quando nos chateavam e ninguém nos via. Eu ainda apanhei um bocadinho disso. Não tinha problema nenhum, umas vezes dava, outras vezes levava. E felizmente ainda apanhei. Jamais pensei que nesta Europa das virtudes estivessem tão preocupados em censurar comunicação social, especialmente aqueles que não têm opinião, que é a opinião vigente daqueles que querem saber o nosso bem. Jamais pensei que, por exemplo, a Europa promovesse, de facto, sobre a égide do combate à desinformação, na realidade, censura. Começa o conflito da Ucrânia e a primeira coisa que a Europa se lembrou de fazer foi a retirar a RT das plataformas, que é a Russian Today. A primeira coisa que a Europa se lembrou fazer foi retirar, inclusive, alguns autores russos do circuito cultural. Esta é a nossa Europa.
Eu não acho que seja essa a nossa Europa. Eu acho que há uma questão de combate à desinformação, que obviamente tem que haver, mas eu, como sou um profundo defensor da liberdade de expressão, há coisas que também não posso tolerar. E está nas nossas mãos também aceitarmos aquilo que consumimos e aquilo que não consumimos. Obviamente que se, aqui um exemplo hipotético, eu agora vou para as redes sociais e há lá idosos que são vulneráveis no Facebook, por exemplo, sem querer estar a fazer publicidade, que nos dizem, devemos comer muito açúcar que faz bem. Isso aí, obviamente, que é uma questão que deve ser censurada, porque nós todos sabemos que o açúcar em excesso causa diabetes e outros problemas. Claro. Agora, sobre essa questão, há questões que nós não podemos compactuar e fazer um paralelismo dessa questão com outra. Por exemplo, eu na altura, e eu sou, para estar aqui também, quero fazer este quase que declaração de interesses. Sou um profundo apoiante da adesão da Ucrânia à União Europeia, com moldes, etc. Podemos discutir depois, mas sou um profundo apoiante da Ucrânia e condeno vivamente aquilo que se passou com a Rússia. Mas aquilo que também não pode acontecer é uma certa, quase que um certo antagonismo automaticamente àquilo tudo que vinha da Rússia. Na altura que a Rússia atacou a Ucrânia, agora vamos ter que cancelar tudo, já não vamos poder... Como se eu tivesse agora que já não posso ouvir Tchaikovsky, já não posso ler Dostoiévski, já não posso consumir nada daquilo que é produto russo. Quando este sectarismo que está a tomar conta da sociedade portuguesa e europeia, e nomeadamente americana, porque nós importamos isso muito dos Estados Unidos da América. Nós importamos aquilo que é bom e também importamos aquilo que é mau. Não há filtração daquilo que importamos. Chamarmos Europa custa tanto, eu acho que já vamos... Agora, há questões justamente há questões que eu concordo que devam ser filtradas. Concordo. Agora, também é uma questão de liberdade de expressão. Há certas coisas. Eu lembro-me perfeitamente que cancelaram o RT, o Russian Today. Nisso aí eu já nem... E também cancelaram a presença da Rússia no Eurovisão, por exemplo, já que estamos em tempo de Eurovisão. Sim. Lembraste bem. É uma questão de sinal político. Não é que eu agisse da mesma forma, mas também medidas que tinham que ser tomadas. Mas não achas que isto demonstra... e a gente já fala sobre isso e sobre outros temas vamos chegar por aqui, porque, e uma vez que falastes em consumir, vamos agora aos direitos do consumidor, depois regressamos para continuar a falar com Miguel Moreira. Até já. Salve! Direitos do consumidor, direitos do cotidiano. É preciso saber para se proteger. Orçamentos com lentes de aumento podem não dar para o sustento. Um só oculista no conselho. Óculos sob medida. Orçamento pedido. Pela apresentação do orçamento, a cobrança de 20% sobre o preço da armação e das lentes feitas sob medida. Indicação constante da tabela afixada. Os valores parecem exagerados. 20% sobre o preço do produto final. É legal a cobrança dessa percentagem? O regime jurídico de acesso e exercício das atividades de comércio e serviços de 2015 reza no artigo 39. Quando o preço não seja pré-determinado ou quando não seja possível indicá-lo com precisão, o prestador de serviços, em função da concreta prestação solicitada, deve fornecer, quando requerido pelo cliente, um orçamento detalhado do qual constem os seguintes elementos. Para além da identificação do prestador do serviço e do cliente, que a lei pormenoriza, é preciso que dele conste o seguinte. A. Descrição sumária dos serviços a prestar. B. Preço dos serviços a prestar, que deve incluir 1. Valor da mão de obra a utilizar. 2. Valor dos materiais e equipamentos a utilizar, incorporar ou substituir. Datas de início e fim da prestação do serviço.
forma e condições de pagamento, validade do orçamento. O orçamento pode ser gratuito ou oneroso. Quando o orçamento for oneroso, o preço não pode exceder os custos efetivos da sua elaboração. Isto não é por percentagens, 10%, 20%, 30%. O preço pago pela elaboração do orçamento deve ser descontado do preço do serviço, sempre que este vier a ser prestado. O orçamento vincula o prestador de serviços nos seus precisos termos, tanto antes como depois da aceitação expressa pelo destinatário. Como resulta do tal regime, quando o orçamento for oneroso, o preço não pode exceder os custos efetivos da sua elaboração. Como se estabelece um preço pré-definido, a saber, uma percentagem sobre o valor global do produto, estaremos, em princípio, perante a violação da norma. A inobservância de tal disposição constitui contra a ordenação económica grave, passível de coima, cujo valor depende da dimensão da empresa, se pequena, média, grande ou, eventualmente, até de uma microempresa. Os valores, tratando-se de uma microempresa, orçam entre os 1.700 a 3.000 euros. Se de pequena empresa se tratar, de 4.000 a 8.000 euros. Se de média empresa, de 8.000 a 16.000 euros. E se de grande empresa, de 12.000 a 24.000 euros. Mas comete também crime de especulação quem cobre valor acima do que as leis estabelecem. Moldura penal para o crime de especulação, 6 meses a 3 anos. E multa não inferior a 100 dias. Participação à ASAI, ou diretamente, ou através do livro de reclamações, eletrónico ou em papel. De volta ao nosso estúdio, estamos a conversar com Miguel Moreira, mestrado em Ciência Política e Internacional pela Universidade Católica. Estamos a conversar sobre os desafios da União Europeia. Um dos desafios da União Europeia é um desafio demográfico também, onde, de alguma forma, se vai ligando também as questões das migrações. Qual é que achas que poderia ser uma solução e um caminho para esse desafio? Olha, João, a questão aqui é bastante complicada, tanto ao nível teórico como ao nível, acima de tudo, e é o mais importante, o nível pragmático e de colocar em prática aquilo que são as medidas. Nós temos um problema de demografia, e eu, se não quiser dar muitos exemplos, bem aqui em Portugal, nós temos neste momento a contar com a imigração, com as nossas comunidades que estão lá fora, 10 milhões e qualquer coisa de população, de pessoas, e aquilo que são as estimativas é que daqui a menos de 100 anos, entre 80 e 100 anos, sejamos apenas 8 milhões. E a questão mais grave do que isso, porque isso já é grave, é a questão do triângulo da demografia. Porque, em teoria, qual é que é a expectativa? A expectativa é que a base seja maior. As pessoas que nascem sejam maiores, as pessoas que trabalham sejam mais para suportar aquilo que são as pessoas que, na sua velhice, querem uma vida mais tranquila e usufruir da sua reforma. E a questão grave é que isso pode-se inverter. E isso tem que ser impensável, porque se isso é sequer uma hipótese, estamos a caminhar para o abismo. Esqueçam lá seguranças sociais, esqueçam lá quaisquer mecanismos que possam basicamente fazer de acomodação a essa questão. Nós temos que rever já as nossas políticas de natalidade, e aqui falo em Portugal, mas também falo em questão da União. Há certos países que estão avançados nessas questões, nomeadamente, é clichê, mas é verdade, tenho que mencionar que são os países nórdicos, que estão muito à frente nessas questões. Mas nós temos que acautelar isso, porque senão vamos estar a caminhar para um abismo. Nós já sentimos um pouco um desregular da imigração, e eu falo aqui na ilegal, porque a legal e os refugiados são uma coisa completamente diferente.
E nesse campo ninguém me vai dar lições, quem está a ouvir e que não concorda muito com o meu posicionamento político, ninguém me vai dar lições, porque eu sou voluntário europeu, já trabalhei com refugiados na África, em Itália, a receber migrantes da África subsaariana, gente que precisa verdadeiramente, ou seja, eu já tive a experiência do terreno, não tenho mais, porque infelizmente atualmente a minha vida profissional e académica não o tem permitido, mas tenho essa experiência. E sei muito bem distinguir aquilo que é a imigração, por um lado, ilegal e a imigração por um lado legal. Há pessoas que verdadeiramente precisam da nossa ajuda. E se o João me perguntasse qual era a minha personagem histórica que eu teria aqui de evidenciar, que muitas vezes serve como inspiração, talvez um bocado também porque me passou por família, mas porque admiro verdadeiramente, sem querer ser clichê, mas é porque acredito verdadeiramente, seria Jesus Cristo. E Jesus Cristo, no fundo, era um refugiado. E os pais dele, para o ter, passaram por muito. E essas pessoas passam por muito para chegar à Europa, aquelas que querem verdadeiramente trabalhar e estar aqui e integrar-se. Mas, por outro lado, depois temos também aqueles casos completamente mirabolantes, que ninguém sabe como é que aquelas coisas se passaram, que são pessoas que entram ilegalmente, passam aqui meses, mudam até porque o espaço Schengen é uma coisa espetacular, mas depois também tem estas questões mais logísticas de inoperância, que são muitas vezes difíceis de controlar, que foi aquele caso do terrorista de há poucos meses em Bruxelas, que tinha estado nas Beiras e tinha depois passado para Lisboa e de Lisboa para Bruxelas, que ninguém sabe como é que ele entrou, ninguém sabe como é que ele saiu, ninguém sabe como é que foi parar a Bruxelas e depois fez o que fez. E nós temos que acautelar essas questões. Eu não tenho medo das palavras e assumo aqui convictamente. Nós temos que ter, e neste caso, quando eu digo nós, é a União Europeia, Portugal e a União Europeia, mais cautela nas questões migratórias e nas questões... Não é erguer muros, não estou a dizer para que construímos agora aqui um muro entre... Não é essa a questão. A questão é de filtrarmos, salvo o uso da palavra, filtrarmos quem é que vem para se integrar e quem não vem para se integrar. Especialmente numa fase ou num momento em que a informação é tão fácil de se Sim, claro que sim. É? E nós não podemos estar sobre quase como um medo do politicamente correto de não dizer as coisas como elas são. Ou seja, a Europa de alguma forma caiu num romanticismo de uma época ideal e que depois acabou por ter que se confrontar com a realidade e com essas dificuldades. Sim, claro que sim, mas lá está, eu volto à questão também da justiça, já há bocado foi dos valores, de não sermos injustos connosco próprios, e na questão de condenar as guerras, nós estivemos sempre na linha da frente para condená-las, mas nesta questão também não podemos ser injustos. Nós também, em 2015, sobretudo, era difícil gerir tanto fluxo claro. de migração havia para a Europa. E qual era a primeira coisa que nós iríamos fazer? Era erguer um muro? Claro que não. Há pessoas, crianças, nós estamos a falar... Porque aqui nós não estamos a falar de bonecos que estão na PlayStation, estamos a falar de pessoas. Mas, Miguel, e a questão é justamente essa. Mas quando falamos de sistemas de tráfico humano... Claro, depois há essas questões de inoperância que nós temos que resolver. E depois nós temos institutos e institutos policiais, nomeadamente a Interpol, a questão da Polícia Marítima Europeia, que também trata dessas questões. Há questões que são quase, muitas vezes, não digo impossíveis, mas são difíceis de controlar. Mas tem que continuar a ser... Temos que continuar a investigar e investir para que isso possa continuar a ser uma evolução. Aliás, uma das coisas que é muito simples de ver é, não sei se te recordas, as primeiras embarcações absolutamente rudimentares com que essas populações faziam a migração ali do norte da África para algumas ilhas a Grécia, Lampedusa, da Grécia etc. e Itália, não sei, e os barcos de alta velocidade com que alguns agora vêm e até já com colete salva-vidas, pelo menos isso é... Pois claro, as coisas já estão mas mudadas. Portanto, na tua visão, a Europa tem que acautelar isso. Tem que acautelar a questão da imigração, sem dúvida nenhuma. A recuperação económica, mais uma vez, a Alemanha esteve ali à beira de um colapso económico, por assim dizer. Entrou, quase que entrava em recessão. Achas que a Europa tem que olhar também para este vetor, o vetor económico? Sim, quando nós falamos da Europa, automaticamente temos que falar da Alemanha. E a Alemanha é uma coisa muito curiosa, é que é composta por três partidos. Os três partidos, os famosos... a famosa coligação semáforo, porque compõe o vermelho do Partido Socialista, o amarelo dos liberais e o verde dos verdes.
E é curioso, porque foi durante este governo, para as coisas verem como é que são, nem tudo é teoria, muitas vezes a prática, é o peso da governação. Durante este período de governação desta coligação semáforo na Alemanha, com um partido liberal, que supostamente é muito atento às questões de finanças e de economia, de finanças públicas e economia, foi quando houve menor crescimento económico e perigo de recessão. Com a égide dos partidos verdes, foi quando a Alemanha reativou as centrais a carbono. E com a égide do Partido Social Democrata, que supostamente muito amigo das questões sociais, foi quando os fossos de desigualdade e os fossos de pobreza aumentaram na Alemanha. Portanto, são estas pequenas particularidades, estas pequenas curiosidades. Tem sido um drama na Alemanha, não é? Tem sido um drama porque... Até porque, e verdade seja dita, a reativação das centrais a carvão era absolutamente necessária no contexto de produzir energia. Claro que vai ter impactos ambientais, mas há uma coisa que eu também prefiro, que prefiro que a Alemanha ative as suas centrais a carbono do que nós sobre a questão... Carvão, peço desculpa. Sobre esse pretexto nós da questão das alterações climáticas, depois vamos comprar o mesmo produto à China, quando a China já tinha ativo, aliás, nunca chegou a fechar as centrais a carvão. Ou seja, eu prefiro comprar a Alemanha, que as ativou já, do que sobre um pretexto de Alice no País das Maravilhas e um pretexto que é completamente falso da questão... Mas nós também vendemos lixo para a China. Também é verdade, mas é questão... Vendemos a nossa pegada carbónica. Mas isto é uma questão, João, mas isto é uma questão de praticamente coerência e não hipocrisia, porque nós não podemos. E eu sou uma pessoa muito sensível à questão da climática. Disseste tudo, não, eu sou uma pessoa sensível à questão climática porque eu vou sofrer com ela, mais do que os meus pais e que os meus avós. Tenho que estar sensível. Agora, não posso ser hipócrita de género. Temos que combater as alterações climáticas, vamos fechar tudo e depois vamos comprar exatamente o mesmo produto à China. O que é que estamos aqui a fazer? É verdade, também depois podemos estar a vender a mesma coisa à China, podemos não estar a ser os mais claros e os mais coerentes nessa questão. Mas não achas que... E vamos depois também para a arquitetura europeia para finalizar o programa, mas não achas que a Europa teve momentos em que demonstrou claramente que dizia uma coisa, mas fazia outra? Eu lembro-me de grandes marcas desportivas que, afinal, tinham trabalho infantil a produzir os seus produtos numa cave qualquer, ou em Marrocos, ou na Tunísia. No Bangladesh, etc. Exatamente. Não, é verdade, e eu há muito tempo, e quem é meu amigo e que está a ver e já acompanha o programa sabe que eu desde há bastante tempo, até por gosto pessoal e princípio, eu também não é que tenha feito muitas, mas eu cortei completamente com empresas de fast fashion. E essas empresas são justamente as mais causadoras de poluição e de trabalho escravo e trabalho infantil. E é verdade, nós nesse aspecto temos muito que melhorar a questão de hipocrisia. Porque nós não podemos apelar aos direitos humanos, vamos cumprir as cartas e as diretrizes que regulamentam essas questões e depois vamos fazer exatamente o oposto. Isso é completamente abjeto fazermos essas coisas. Claro. Pessoas a receber €1 por dia, crianças a trabalhar ao calor sobre aquelas condições. Miguel, nós temos muito que melhorar essa questão. Para finalizar, valores, cidadania europeia, Estados de Direito, será que a arquitetura europeia de facto é uma arquitetura que vai permitir a Portugal continuar a sentir-se Portugal, ou estamos a caminhar para uma homogeneização tal que daqui a bocado há um governo para todos e nos países já nem sequer vai ser necessário votar? Essa é uma questão muito sensível. Eu não sou federalista. Há questões mais técnicas em que poderia admitir quase como uma federação europeia, mas nas questões políticas não. Nesse aspecto sou soberanista, mas admito que num futuro, nem que seja de médio e longo prazo, tenhamos que avançar para uma questão federal. Será uma questão de conjuntura, mas eu como também, João, se me permite, eu devia ter dito isto no início, mas eu também sou cientista social. A minha formação permite-me, digamos até, a minha formação obriga-me a pegar nos dados e a fazer análise, não prever o futuro. Isso é uma coisa que anda muito na moda nas televisões, que é prever-se o futuro para ter audiências. Eu não faço isso. Eu pego naquilo que são os dados e analiso. E a minha análise é esta. Eu acredito que isso possa acontecer, mas só quando chegarmos lá é que vamos ver. Sobre a questão da arquitetura da União Europeia, há questões que têm que ser mais acauteadas. Eu lembro-me de uma frase muito célebre
que do Sr. Kissinger, apesar de que ele, quando veio aqui à aula magna há uns anos, diz, eu não disse bem isto, mas pronto, a frase é atribuída a ele, disse tanta coisa. Sim, mas a frase é atribuída a ele, que é, se eu tiver que telefonar para a União Europeia, com quem é que vou falar? Para que telefone é que pego? Para o Presidente da Comissão, para o Presidente do Parlamento ou para o Presidente do Conselho? Essas questões têm que ser cauteladas, ou se quisermos acrescentar um quarto, para o autorrepresentante, que é o Sr. Borrell. Eu telefonaria para o chanceler alemão, mas isso é... Isso é o que fazem as potências. As potências atualmente, por exemplo, os russos, os chineses, os americanos, se quiserem falar com alguém da Comissão Europeia, perdoem-me, nós temos que melhorar nessa questão. Não telefonam, ou telefonam quase como um bocadinho por compaixão e solidariedade para a senhora, com protocolo para a senhora von der Leyen, porque quando são matérias verdadeiramente de regime económicas, etc., vão pegar para o Sr. Scholz e para o Sr. Macron. E em matérias, apesar de já não estar na União Europeia, em certas matérias, nomeadamente de defesa, para o Sr. Sunak. Exatamente. E nós temos que melhorar essa questão. Mas é que depois, também me espanta uma coisa que é, e nós partimos do princípio que são pessoas experientes, as pessoas que nos governam. Pessoas que têm experiência até pela idade, não é que esteja a chamar velho, mas pela idade e pela sanidade. A senhora von der Leyen, ministra da Defesa, muitos anos na Alemanha, espera-se mais no sentido de... E depois, para eu voltar ao ponto de que a própria Europa não se ajuda a si. Okay. Que é, há já confusões. E na questão, por exemplo, de Israel, os tratados e a questão da distinção dos cargos são muito claras. As questões de política internacional, ok, a Presidente da Comissão pode ter uma palavra ou outra, mas é uma matéria que se cinge ao alto representante para a política externa, que é o Sr. Borrell. E a Sra. Von der Leyen quase que, ok, foi um sinal político, muito bem, mas devia ter sido muito mais cautelosa. Foi falar de uma matéria que era do Sr. Borrell. E o Sr. Borrell veio para as televisões, para o público, e também era um problema que devia ter decidido e devia-se ter resolvido dentro de casa. Internamente. Não era para as câmaras dizer, eu é que mando nisto, eu é que trato desta questão, a senhora não devia ter falado e a minha opinião é esta. Isto sobre a questão da Palestina e da questão do Hamas e de Israel. Portanto, estas certas questões têm que ser muito mais acauteladas, têm que ser muito mais tidas em consideração. Há outra coisa que eu também gostaria aqui de mencionar, que não faz parte da questão da arquitetura, faz por outro lado, que é muitas vezes a legitimidade do Banco Central, etc. Muita gente coloca, e o método de eleição do Presidente da Comissão Europeia. Eles tentaram introduzir nos tratados a questão do Spitzenkandidaten, que é, à partida, o candidato é este. É como acontece connosco, no fundo, tem um impacto diferente. Nós também não escolhemos primeiro-ministro, escolhemos os deputados. Exato. À partida é que depois pensamos que a pessoa que vai aos debates é que vai ser o primeiro-ministro. Mas na União Europeia acontece o mesmo. Muitas vezes nós somos um bocado injustos, não há aqui nenhum déficit de democracia. Há uma coisa que eu poderia mencionar, mas também iria discordar, que é a questão da Presidente do Banco Central Europeu, que aí é um caso mais... porque afeta nas nossas vidas, na economia do cotidiano dos europeus, mexe com as taxas de juros, mexe com o bolso dos europeus. E aí nós poderíamos colocar do género, eu estou aqui a sofrer, é aquela pessoa que nem foi eleita, nem faz nada, nem foi eleita para me representar, está ali. Mas nós temos também de ter a noção de que os bancos centrais primam pela sua independência. Olha, Miguel, e porque estamos no último minuto e meio... Mas só mesmo este ponto, mesmo para terminar, a questão da independência do Banco Central, que é muitas vezes muito injusta. Veja-se o que está acontecendo nos Estados Unidos. Está a ser instrumentalizado a Reserva Federal para votos, e não pode. E na questão da Turquia, que foi crasso, existiu exatamente o mesmo. O Sr. Erdogan mexeu num tema que não era seu, a dizer que as taxas não vão aumentar, como se fosse tema seu, mas obviamente que aquilo não é uma democracia pura, e agora está a saber que está a acontecer a inflação altíssima e os níveis de disparidade, da desigualdade a aumentar. Bem, nós também levamos com muita inflação. Nós também levamos. Por causa do BCE. Nós em 30 segundos, Miguel, a importância então daquilo que vai acontecer daqui a menos de um mês. Espanta-me muito que a minha geração não vote, sobretudo nas eleições europeias. As escolas que nós estudamos, as secundárias, as creches do Estado, tudo foi feito por dinheiros de fundos europeus. O Erasmus que nós fizemos também é por fundos europeus. Espanta-me que nós usufruímos disso tudo, depois não queremos saber da Europa quando ela mais precisa de nós. Para terminar, tenho só que concluir. De fundos europeus vieram os dinheiros para a A1, para a A2 Sul, para os portos marítimos, para os aeroportos, para as redes de saneamento, então, para o Museu Nacional da Arte Antiga, que votem. Serralves,
Palácio, Torre do Miguel, Belém, tem que acabar o programa. Teatro Tá de São Carlos, Teatro de São João, por bom, favor. obrigado, voltem. Miguel Moreira. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Já sabe que pode rever esta e outras conversas indo ao YouTube do Isto é o Povo a Falar. Subscreva o canal, coloque lá o clique no sininho para receber as notificações. Resta-me agradecer, desejar uma excelente noite e amanhã estamos de volta para mais um programa. Obrigado.